Bom dia a todos. Sou Fábio Xavier, como foi apresentado já, trabalho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, juntamente com meu colega Ricardo Abad, e a gente vai apresentar aqui uma metodologia que a gente desenvolveu, que a gente implantou, na verdade, no Tribunal de Contas, para avaliação dos softwares que são desenvolvidos internamente lá, avaliação de segurança, para garantir que esse software, ou para minimizar que esses softwares subam em produção com falhas graves de segurança. Bem, um breve sumário do que a gente vai falar hoje, os objetivos desse trabalho que a gente fez, a gente vem desenvolvendo lá no tribunal, a metodologia que a gente implementou, uma coisa bem simples que foi feita, ferramentas utilizadas, as principais ferramentas que a gente usa várias ferramentas, elencamos aqui as 3 principais, e são ferramentas todas open source, disponíveis aí na internet, e dividimos essas ferramentas em 2 grupos, ferramentas para aplicações web e ferramentas para arquivos executáveis. E, finalmente, a gente conclui aí apresentando um pouquinho dos resultados, principais avanços que nós tivemos com a adoção e implantação dessa metodologia. Principais objetivos, então, o principal objetivo, na verdade, de implementar esse tipo de solução, metodologia, foi minimizar a utilização de softwares com as vulnerabilidades mais comuns elencadas aí em documentos da área de segurança, como forma de minimizar riscos a ataques. O tribunal hoje, só para você ter uma ideia, no dado de 2013, a gente recebia em torno de 1.800 tentativas de ataque diárias registradas em nosso sistema de segurança. Muitas delas exploravam a maioria delas explorava essas 3 vulnerabilidades aí associadas a softwares. Buffer overflow, vulnerabilidades em navegadores web, aquelas falhas comuns em navegadores, e vulnerabilidades em sistemas web. Então, identificamos que esses ataques exploravam vulnerabilidades, muitas vezes, de softwares e sistemas que a gente disponibilizava com falhas na internet. Então, o objetivo foi implementar essa metodologia, fazer essa avaliação de software para que esses softwares novos e novas versões subissem sem essas falhas mais comuns, principalmente. E aí, qual que foi a metodologia que nós utilizamos? Bem simples. Criamos uma instrução de trabalho e divulgamos para todas as áreas de desenvolvimento. E nessa instrução a gente descrevia o processo para avaliação do software antes da entrada em produção. Uma vez que o software tivesse sido homologado pelo usuário final, ok, funcionalmente o software está ok, essa versão deveria ser passada para a área de segurança da informação, informando basicamente a URL ou a localização do sistema do executável, login e senha para testar esse software e instruções básicas para navegação. Com essas instruções, a gente aplicava os nossos testes de segurança utilizando os softwares que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Interessante que, após aplicar esses testes de segurança, essa avaliação, o próprio software, a própria ferramenta, gera um relatório com as principais vulnerabilidades e algumas delas, inclusive, sugerem formas de correção. E esse relatório a gente devolvia para a área de desenvolvimento. E a área de desenvolvimento, então, deveria fazer a correção dessas vulnerabilidades e submeter uma nova versão para avaliação. Enquanto não houver a aprovação da área de segurança da informação, o software não sobe para a produção. Então, isso foi um ganho muito interessante para a área de segurança da informação, porque minimizamos muito as vulnerabilidades nesses softwares. Vamos falar um pouquinho, então, das ferramentas utilizadas pela nossa equipe para poder fazer essa avaliação. Então, para avaliação de aplicações web, a gente usa o OWASP, SAP Proxy, tem aí a URL, o W3AF, são as 2 ferramentas principais utilizadas. Distribuições Linux que já vêm com essas ferramentas implantadas, essas distribuições, ao baixar e instalar, ela já tem essas 2 ferramentas implantadas, que é o Kali Linux, o Black Arc Linux e o Pentool. Então, são 3 distribuições aí que podem ser baixadas livremente e que já vêm com essas ferramentas que são muito fáceis de usar.
E para avaliação de executáveis, a gente usa o Cuckoo Sandbox, que é uma ferramenta, uma máquina virtual, que faz todo o teste aí de uma maneira mais segura, mais interessante. Na primeira ferramenta, ali, o ASP, SAP Proxy, na verdade é Zap Proxy. Ali faltou sim. O nome está incorreto ali. Ao invés de SAP, é Zap. ZAP. Bem, qual a importância, então, de fazer essa avaliação para aplicações web? A maioria das vulnerabilidades do CVE, como Vulnerabilities and Exposure, um documento aí bem conhecido na área de segurança, lista como principais tipos de vulnerabilidades sujeitas a ataques o cross-site scripting e o SQL injection, que são aí portas de entrada para ataques. Características principais desse tipo de ferramenta que faz a avaliação de aplicações web. Independência tecnológica, essas duas que a gente utiliza, elas conseguem avaliar tanto sistemas ASP, PHP, JSP, dentre outros. Facilidade de uso, tem interface gráfica, facilita muito a utilização, basta inserir a URL da aplicação, clicar no botão executar, que ele vai fazer todo o teste necessário, e também um alto nível de automação. Então, requer muito pouca interatividade com o usuário, com um técnico que está fazendo a avaliação. De uma maneira geral, esses softwares eles possuem uma estrutura comum. Então, uma forma de ação, uma forma de atuação, de execução comum. Eles fazem inicialmente a descoberta das principais portas de entrada, ou seja, formulários, variáveis URL, campos ocultos, cookies, que aceitam entradas, dados de entrada para a aplicação. Essa fase é a fase da descoberta. Posteriormente, essas ferramentas fazem um ataque, que é o quê? Tentar explorar essas portas de entrada. Então, nós temos lá um formulário, ele vai testar se esse formulário aceita dados ou, por exemplo, um ataque de SQL injection em cima de um desses campos. Posteriormente, fez o ataque, identificou as portas de entrada, tentou atacar por essas portas de entrada, vai gerar um relatório com os casos de sucesso ou não, as principais vulnerabilidades listadas e, consequentemente, sugestões de como corrigir essas vulnerabilidades. As duas ferramentas utilizadas, elas fazem esse tipo de ação quando são executadas. OWASP, acrônimo aí para Open Web Application Security Project. A OWASP é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo principal aumentar a segurança, principalmente segurança de software, segurança no desenvolvimento de software. A gente sabe, infelizmente, que segurança não é uma das prioridades de quem desenvolve software. Muitas vezes, até pela pressão do mercado, pela pressão interna, acabam soltando softwares com problemas de segurança para depois se corrigir aos poucos. Os patches e consertos da Microsoft que nos deixam mentir, né? Mas essa entidade ela solta um relatório anual muito interessante que mostra os 10 principais riscos de segurança em aplicações web, que eu listei aqui os 10 de 2013, e é nessa ordem. Tá? O principal problema detectado em 2013, segundo essa organização, foi injeção de código. Segundo, quebra de autenticação e gerenciamento de sessão. Então, você permite, por exemplo, o roubo de uma sessão de um usuário autenticado. Cross-site scripting, referência insegura e direta a objetos, acesso, por exemplo, a pastas em servidores que não deveriam estar abertas, acessadas via internet. Configuração incorreta de segurança, o cara, quando está desenvolvendo, por exemplo, ele vai lá e põe um chmod 777 no Linux em todas as pastas dali para baixo. E quando vai subir em produção, sobe desse jeito, né? Então, isso dá um problema de configuração incorreta de segurança, e isso é muito comum. Lá no tribunal mesmo, a gente briga bastante com isso, né? O pessoal de segurança, de desenvolvimento, vai lá e abre tudo nos diretórios, quer subir, não funciona na produção, porque na produção está aplicado uma regra de segurança diferente, e ele quer que aplique o chmod 777 na produção, e a gente não deixa de jeito nenhum. E aí dá trabalho para eles identificarem aí aonde está o problema de acesso, né? Exposição de dados sensíveis, falta de função para controle do nível de acesso,
Cross-Site Request Forgery, CSRF, na 8ª posição. Utilização de componentes vulneráveis e conhecidos. Né? Então, existe um componente que já é sabidamente vulnerável a ataques, esse componente ainda continua sendo utilizado para desenvolvimento de aplicações web. E, finalmente, na 10ª posição, redirecionamentos e encaminhamentos inválidos. Então, esse relatório é o de 2013, 2014 ele não está disponível, mas nos últimos anos não tem mudado muito, aí só muda geralmente a ordem dessas vulnerabilidades. Alguma coisa mais, Abad? Em relação ao OASP, as ferramentas que vão ser apresentadas em seguida pelo Fábio, algumas têm, no caso do W3AF, ela possui alguns perfis, né, pré-definidos, né? Inclusive, um dos perfis ele é baseado nessa listagem do top 10. O Zap Proxy, basicamente, ele também segue o que está listado nesse relatório, né? Seriam 2 detalhes importantes dessas 2 ferramentas. Como a Abad falou, o ASP-Zap é a ferramenta que a gente utiliza, uma das 2 para aplicações web. Temos aí o link para o download dessa ferramenta. É uma ferramenta open source, multiplataforma, e tem versão em português, inclusive. Tem várias línguas, inclusive português. Uma iniciativa apoiada aí por grandes empresas como Microsoft, Google, Mozilla, Ernst Young, e dentre outras, né? Possui scanners automatizados, facilita bastante aí a tarefa de avaliação. Possui também um conjunto de ferramentas para encontrar vulnerabilidades manualmente, então permite a atuação do técnico com conhecimento mais aprofundado, e possui perfis pré-definidos, que traz alguns plugins que podem ser selecionados de acordo com a finalidade do perfil. Então, temos, por exemplo, como a Abad falou, o perfil baseado nesse relatório de top 10, da própria OASP, um perfil de exemplo também que faz auditoria de alto risco, ou seja, as principais vulnerabilidades, as vulnerabilidades mais sensíveis são avaliadas nesse perfil. Um que faz avaliação de ataque de força bruta, em cima de, principalmente, acesso, sistemas web com acesso controlado. Um que faz um scan rápido para fazer um teste, uma avaliação mais rápida, porque muitas vezes esses testes demoram muitas horas, né? Quantas horas demora um teste completo? Depende da aplicação, né? O Fábio, só um detalhe que talvez tenha passado batido aí na apresentação. Esses perfis ali embaixo, na verdade, eles são da próxima ferramenta, né? No caso do W3AF. Uhum. Então, a fase, dependendo da aplicação, a gente tem casos de aplicações que têm muitos documentos, né? E tem milhares de documentos. Então, alguns testes executam em aproximadamente 7 dias, e aconteceu casos de ter exatamente 7 dias, né? Então, tem aplicações que os testes são mais simples. Em poucas horas, ele consegue fazer o teste de segurança. Um detalhe importante são no caso de requisições manuais, né? Muitas vezes, essas aplicações de teste de segurança, elas têm dificuldades, né, de detectar vulnerabilidades em todos os tipos de páginas, né? Depende da implementação, como é feita a aplicação, né? Por exemplo, cada aplicação é feita de uma forma, né? Então, fica difícil os plugins dessas ferramentas detectarem todos os tipos de vulnerabilidades. Então, em muitos casos, a partir do relatório gerado pela ferramenta, a gente precisa fazer requisições manuais, né, que essas ferramentas permitem. Essas ferramentas, um outro detalhe importante, para cada teste realizado de uma determinada vulnerabilidade, ele apresenta na console da ferramenta
a requisição que foi feita, né, com todos os parâmetros, cabeçalhos, HTTP, né, e você consegue ver qual foi o dado que foi inserido em cada ponto de entrada, né, da aplicação, né, e você consegue ver a resposta da aplicação para aquele teste. Então, a partir desse momento, você analisando essa resposta, você consegue visualizar, né, se aquilo realmente foi uma vulnerabilidade, né, ou foi um falso positivo. Lembrando também, né, que a ferramenta ela tem limitações, né, como todas as ferramentas, que fica difícil prever todas as vulnerabilidades. Então, um ponto importante é que, no caso, a gente não consegue, no momento, realizar, seria a análise de código também da aplicação, né? Devido à equipe reduzida, a gente não consegue analisar o código, que seria também um outro ponto importante, né, nessa fase de detecção de vulnerabilidade, né? Porque a ferramenta pode mostrar para a gente que uma determinada página não possui vulnerabilidade, por exemplo, de SQL injection, mas, avaliando o código, você consegue visualizar que essa aplicação tem aquela vulnerabilidade, pela forma que ela foi criada, né, pelo programador, né? Isso é um outro detalhe importante. Como exemplo, essa é a tela inicial aí dessa ferramenta. Então, é bem tranquila. Temos a configuração do proxy, para que a ferramenta possa verificar a aplicação web que estiver já disponível na internet. Em relação ao proxy, tem alguns casos, né, que a simples varredura da aplicação, ele não retorna nenhuma URL, nenhum ponto de entrada. Então, as duas ferramentas, né, permitem a configuração de proxy. Esse é bem simples. Seria, no caso, você colocar qual IP, né, que vai ouvir, né, a requisição de proxy e qual a porta. A partir desse momento, você configura, quem está realizando o teste, configura o navegador, o seu navegador, né, com essas informações de proxy, e faz uma navegação pelo site. E, a partir do momento que você está navegando pelo site, ele vai pegando as URLs que você vai acessando e vai descobrindo, né, os pontos de entrada, né, os parâmetros de URL, os cabeçalhos, né? E a partir desse momento, aí você consegue iniciar um teste. Essa é uma da característica também que tem nas duas ferramentas. E aí a execução do scan, basta inserir no campo ali o sistema aplicação-alvo, o endereço dela, clicar no botão iniciar, executar, e ele faz o scan, e gera um relatório depois final, indicando as vulnerabilidades, principais formas de correção dessas vulnerabilidades, e aí a gente gera esse relatório e encaminha para a equipe de desenvolvimento. O relatório ele já é uma consolidação, né, do que foi feito, né? Ele traz a vulnerabilidade, traz a descrição da vulnerabilidade, ele traz algumas informações, né, alguns documentos de referência, né, sobre a vulnerabilidade. Ele traz algumas recomendações para correção, né, da vulnerabilidade. E esse é mais simplificado, né, que a gente passa para o pessoal da aplicação, né? Então, no relatório da própria ferramenta, a gente tem informações mais detalhadas sobre a vulnerabilidade, formas de correção e documentos de referência, como o próprio Abad falou. W3AF, a outra ferramenta que a gente utiliza para análise de aplicações web, é uma ferramenta que foi desenvolvida em Python, interface gráfica e linha de comando ela possui, você pode fazer tanto a análise ou iniciar a análise via interface gráfica ou linha de comando, multiplataforma,
tem uma arquitetura também dividida em 3 partes. Tem o core, que controla toda a parte da aplicação, a interface com o usuário, a interface gráfica ou linha de comando, e podem ser agregados alguns plugins específicos para determinadas aplicações. Assim, o core, né, é a parte central da aplicação, né? Ele coordena, né, o uso dos plugins, né? Interessante dessa ferramenta, além da interface gráfica e linha de comando, é a possibilidade de você criar um arquivo, né, com as instruções de execução, né? E aí você pode até criar um agendamento no Chrome, né, do servidor, para executar em um outro horário, por exemplo, a verificação, né? O plugin, ele tem uma infinidade de plugins, né? No site da ferramenta, tem uma referência sobre uns 130 plugins disponíveis, né? Então, eles são divididos em categorias, né? Você tem os plugins de auditoria, né? O que realmente fazem os ataques, né? Você tem os plugins de descoberta, tem os plugins chamados grep, né? Que eles que fazem a verificação a partir do ataque realizado, né? Pelo plugin da parte de auditoria, eles buscam alguns detalhes, né, nas respostas geradas pela aplicação, né? O plugins de auditoria, eles têm alguns, né, que, por exemplo, SQLi, né, para detecção de SQL injection, tem plugins de XSS, response splitting, tem de CSFR, né? Você tem os plugins de descoberta, né, que tem os crawlers, né, por exemplo, o Web Spider, né, para varredura das aplicações. Você tem plugins que fazem buscas no Google ou no Bing sobre o site que você está testando, né? Tem plugins que fazem plugins de proxy, né? No caso Spider-Man, né, o nome do plugin. E tem uma infinidade de plugins, né? O grep é o que faz a busca de determinados trechos, né, nas respostas. Você tem plugins que verificam mensagens de erro 500. Você tem plugins que buscam padrões, né, de cartão de crédito nas respostas. Você tem plugins que buscam comentários do HTML, né? Tem muito programador que costuma colocar senha, usuário em comentários, coloca informações sensíveis, né, em comentários HTML, né? Você tem os plugins de saída, né, que permitem gerar os relatórios. São vários plugins, né, e a ferramenta ela permite, né, que se desenvolva plugins em Python, né, para estender a própria ferramenta. Então, aí algumas categorias de plugins que existem na ferramenta, né? Então, temos aí a auditoria, plugins que fazem auditoria, autenticação, verificam autenticação, ataque de força bruta, descoberta, evasão, grep, que o Abad acabou de comentar, que faz a avaliação de estrutura, Mango, e de saída também, que a própria aplicação pode fornecer. Então, ali o plugin de auditoria, né, são, no caso, os plugins que fazem os ataques, né? O de autenticação, existem sites, né, que são passados para a gente testar que eles possuem autenticação, né? Então, tem alguns plugins na ferramenta, né, que permite que a gente informe qual é o URL de autenticação, o nome do campo de usuário, o nome do campo de senha, qual usuário, qual a senha que vai ser usado, né, para se conectar na aplicação. Tem plugins de força bruta que realizam testes com usuários padrões, né, tentando descobrir usuários da aplicação. Os de descoberta, né, que vão achar os pontos de entrada. Evasão, né, que são os plugins que vão tentar fugir da detecção dos sistemas de segurança, né, no caso IPS. Aí você tem plugins específicos nessa parte de evasão
que tenta fugir, por exemplo, da detecção do Mode Security, né? Os plugins de grep, né? O infraestrutura são, no caso de plugins, que eles vão detectar informações do sistema operacional, da versão do servidor web, informações se o site utiliza proxy reverso, proxy transparente, e várias outras informações, né? A parte de Mango, ele permite você fazer substituições, né? Nesse caso, ele tem um plugin só que chama Sed, que permite você substituir determinado trecho na requisição e na resposta, né? Permite você modificar uma determinada resposta, uma requisição. E os plugins de saída, né, que são os plugins de relatório. A interface gráfica, basta executar o arquivo w3af_gui, que ele já abre a interface gráfica da ferramenta. E aí, uma vez com a interface gráfica definida, você seleciona quais plugins vão ser utilizados nessa avaliação. E aí temos do lado os exemplos de perfis já pré-definidos, por exemplo, de perfis de auditoria, né? E para aplicações web, são essas duas as ferramentas que nós utilizamos principalmente. Como o Abad falou, existem aplicações web, e dependendo do tipo de análise que a gente vai fazer, pode demorar vários dias. Então, na instrução de trabalho, a gente define, inclusive, a quantidade mínima de dias que a gente precisa poder fazer a avaliação com segurança, que também é uma briga nossa interna para que as equipes de desenvolvimento respeitem, né? Muitas vezes eles têm pressão do usuário final para soltar uma versão, um novo sistema em determinada data, e eles não conseguem terminar a tempo o desenvolvimento para enviar para avaliação de segurança com a devida antecedência, como a gente pede na instrução de trabalho. Aí nós temos também, muitos sistemas são desenvolvidos ainda como executáveis, standalone, para ser instalados nas máquinas de usuários, e muitos sistemas também cliente-servidor, e aí a gente utiliza para esses sistemas uma outra ferramenta, o Cuco Sandbox, que é uma ferramenta disponível também na internet, open free, que faz análise de malware. Então, faz verificação de chamadas API e processos que aquele software que aquela aplicação está fazendo, faz registro de tráfego de rede, ou seja, aquela ferramenta utiliza que tipo de tráfego, se conecta a que tipo de sites, por exemplo. Isso também a gente usa para fazer homologação, muitas vezes, de software e sistemas externos. Registro de tráfego de rede, que eu acabei de falar, verificação de arquivos criados, modificados ou excluídos. Muitas vezes uma ferramenta, uma aplicação dessas pode criar uma pasta ou criar arquivos, ou mesmo excluir arquivos indevidamente. Tudo isso é registrado, faz gravação de imagem dessas telas, para que a gente possa avaliar como a ferramenta trabalha, faz verificação de arquivos DLL, PDF, MS Office, scripts, arquivos java.jar, applets, etc. E, por fim, gera um relatório, e também nesse relatório com instruções ou com sugestões de correção dos problemas encontrados. A necessidade que surgiu, né, de utilizar o Cuco Sandbox foi nesses aplicativos disponibilizados para os usuários internos, né? A gente utilizava um processo manual, né, anteriormente para gerar essa verificação, que ele gerava muito tempo de análise, né? Algumas ferramentas disponíveis, né, aquelas CIS internas da Microsoft, né, que Process Explorer, Process Monitor, a gente utilizava Wireshark. Todo esse processo manual, né, essa ferramenta ela consegue fazer de forma automatizada, né? A gente ganhou bastante tempo em relação a essa atividade, né? Assim, o Cuco Sandbox, ele trabalha no conceito, né, de ambiente protegido, né? Ele trabalha em cima de uma máquina virtual, né? Você tem o gerenciamento central, né, que é a máquina host, e as máquinas virtuais guest, né, que são executadas para análise. Quando você envia um executável, você escolhe qual máquina virtual que você vai
vai executar aquele executável, né? E demora alguns minutos, ele já te devolve o relatório, né, com essas informações que são úteis, né, no processo de análise. Ele não traz uma análise assim, completa para a gente. A gente precisa analisar, né, manualmente aquele relatório, né, e a partir desse momento a gente cria um relatório próprio para passar para o usuário, né. O processo dele é bem parecido com o Vírus Total, né? Inclusive essa ferramenta Cuco Sandbox, ele tem uma API que se conecta no Vírus Total e ele traz também um dos itens que vem no relatório é aquela porcentagem de detecção, né, que tem no Vírus Total. Então essa ferramenta é bastante útil, né? E ali o processo basicamente é o envio do executável, a execução na máquina virtual. Antes de executar, o sistema, a partir de um snapshot gerado anteriormente, ele volta a máquina virtual ao estado limpo, né, o estado inicial, e a partir desse momento ele executa a análise, né, ele sobe a máquina virtual, executa o software, faz a análise e ele gera um relatório. Na própria ferramenta, fica gravado a lista de tarefas já executadas, né? Aí você pode ter até um histórico ali das análises que já foram feitas. Essa é a interface da máquina na qual a gente seleciona e envia o arquivo a ser avaliado, né? E, a partir daí, temos aqui todos os relatórios das análises que foram feitas anteriormente, registrados na própria ferramenta, como o próprio Abad já falou, né? Então, exemplo de um arquivo que foi avaliado, as instruções ou as análises que foram feitas e o resultado dessa análise. Mais um exemplo da tela de relatórios. E essa ferramenta, então, é a que a gente utiliza para arquivos executáveis e até para a homologação de software dentro do próprio tribunal. Fábio, tem só um detalhe dessa ferramenta. Ela verifica vários tipos de arquivos, né? Por exemplo, PDF, arquivos do Office. Então, nesse caso, na máquina virtual, você precisa ter instalado os softwares que abrem esses tipos de arquivos, né? Por exemplo, você precisa ter um leitor de PDF, precisa ter o Office instalado na máquina, né? Quando você for executar esse tipo de análise desse tipo de arquivo, né? Bem, basicamente essas são as ferramentas que a gente usa, e aí a gente começou a usar essas ferramentas de metodologia nesse ano de 2014, e como resultados práticos para a gente, para a área de segurança da informação, a gente teve uma redução drástica no nível na quantidade de softwares vulneráveis que foram colocados em produção. Praticamente hoje todas as vulnerabilidades que a gente identifica, a gente manda de volta para a área de desenvolvimento, eles conseguem corrigir a grande maioria delas, e dependendo, claro, da pressão interna para subir uma determinada versão, determinada aplicação, a gente acaba, algumas vulnerabilidades menos críticas, a gente não consegue, algumas vezes, corrigir todas. Redução de incidentes de segurança relacionados à vulnerabilidade de software, também foi outro ganho interessante para a gente aí. Definição e inclusão de nova etapa no ciclo de desenvolvimento de software interno, então a gente incluiu lá a análise da área de segurança da informação como uma etapa do desenvolvimento obrigatória para todo o software, e a disseminação da cultura de segurança da informação dentro da área de TI, consequentemente, no próprio tribunal. Isso é um fator muito importante, um ganho muito importante, porque a cultura de segurança da informação deve ser disseminada e, infelizmente, na área de desenvolvimento, não é uma preocupação muito grande deles, né? A preocupação deles é atender o usuário, entregar o sistema funcional e, muitas vezes, deixando em um segundo plano a questão da segurança da informação, que todos nós sabemos que é muito importante, né? Alguma coisa? Só um outro detalhe também que a ferramenta ela ajudou, né, nesse processo de segurança, na visão de melhoria, né, dos sistemas de seguranças, por exemplo, IPS
e servidores, Web Application Firewalls, né? A gente utiliza também, em alguns casos, essas ferramentas para melhorar o tipo de configuração nos nossos IPS, né, e nos nossos Web Applications Firewalls, né? A gente executa alguns testes em determinado ponto da rede, né, que intencionalmente passarão por esses equipamentos e a partir dos alertas gerados, né, pelo IPS e pelos Web Applications Firewalls, a gente faz alguns ajustes nas regras, né, desses equipamentos, né, ativando alguma regra que deveria estar ativada e não está, né. Então ele ajudou também nesse sentido, né, que a gente executa esses testes em determinada posição que obrigatoriamente vai passar por esses equipamentos, né, e permite esses ajustes, né, na configuração desses outros equipamentos também, além dos benefícios, né, que já foram apresentados aí pelo Fábio. Bem, era isso que a gente tinha a apresentar. Estamos aí à disposição. Obrigado por todos pela presença, paciência. Oi, eu sou o Vinícius, da Unesp de Rio Preto. Existe algum tipo de interação entre vocês e a equipe de desenvolvimento antes que o software seja lançado para essas fases de testes de exploração, para que ele já chegue para vocês com menos vulnerabilidades possíveis, para que o desenvolvimento pela equipe já seja mais seguro? Sim, isso é uma boa pergunta, interessante. A gente lá sempre brigou para que a equipe de infraestrutura e segurança, fosse envolvida no desenvolvimento no início do processo de desenvolvimento. Chega uma demanda nova de um novo sistema para a equipe de desenvolvimento, muitas vezes a infraestrutura que fornecia servidores e etc., e a segurança só era envolvida na hora de colocar o sistema para produção. Isso também é um trabalho que a gente iniciou lá há um bom tempo para mudar esse tipo de atitude, para que essas duas equipes, infra e segurança, fossem envolvidas no início, para que a gente desse até mesmo algumas orientações e alguns requisitos e diretrizes para que esse desenvolvimento fosse menos problemático lá no final. Então, é um trabalho também que está sendo feito para mudar essa cultura. Não é perfeito ainda, mas já melhorou bastante. Por favor. Bom dia, meu nome é Emerson, da Unesp de São João da Boa Vista. Você já relatou, a pergunta do colega também foi nesse sentido. Normalmente o pessoal de desenvolvimento pensa na segurança como o final do processo, né? Faz o sistema, cola-se a segurança no final. Que é uma atitude muito complicada, porque tem vários processos que dependem dela. Existe uma norma, né, o Common Criteria, né, a ISO 15408, que é uma norma para desenvolvimento seguro de software, que ela é muito pouco explorada, né, pelos profissionais de desenvolvimento. Uhum. No caso de vocês, tem alguma iniciativa do pessoal conhecer um pouco mais a fundo, ou embutir esses critérios no desenvolvimento de software da vocês? Essa é uma das metas para 2015, a gente começar a trabalhar em cima do desenvolvimento seguro, em cima dessa norma, para que o pessoal de desenvolvimento tenha isso como uma prática do dia a dia. Hoje, realmente, as pessoas, até como você mesmo disse, que segurança se acopla no final, e mais que isso, muitas pessoas de desenvolvimento acabam achando que segurança atrapalha, né? O que é muito ruim. Então, é uma cultura que tem que ser mudada na área de desenvolvimento. E muitas vezes até na própria academia, na faculdade, na universidade, na formação do futuro desenvolvedor, né? Então, ele tem que começar a colocar na cabeça, os professores, eu também sou professor, também dou aula, colocar na cabeça dos alunos que segurança não é para atrapalhar, segurança é para ajudar, e é importantíssimo, principalmente porque nós temos usuários que não têm noção nenhuma de segurança e vão usar esses softwares, muitas vezes sem saber se ele tem o nível de segurança adequado, se ele é confiável ou não. Então, isso é uma meta para 2015. Como o Babad falou, a nossa equipe é muito reduzida e a gente tem, para o ano que vem, perspectiva de chegar mais gente para podermos começar a trabalhar esse tipo de ação.
Bom dia, meu nome é Fábio Chiara, eu sou da Segurança da Informação da DataPrev. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês executam esse processo de disseminação da cultura da segurança da informação nas equipes de desenvolvimento. A gente, esse ano, fizemos várias palestras para disseminar a cultura, não só na equipe de desenvolvimento, como na casa como um todo. E mais que isso, houve uma determinação, uma instrução de trabalho. Então, a equipe de segurança, mesmo não querendo ou não sendo contra essa cultura, é um passo obrigatório que as equipes têm que fazer, têm que mandar para a nossa avaliação. E aí, muitas vezes, há um conflito entre o tempo que o usuário quer para colocar aquela aplicação em produção e o tempo que a segurança precisa poder fazer a análise, a avaliação. E a gente tem, certamente, e felizmente, o apoio do nosso CIO para nos dar esse suporte de que segurança é importante, que é um passo importante, que a gente não vai ser bypassado por ou atropelado por esses prazos curtos. Mas é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil, não. Tem que ser, muitas vezes, impositivo, realmente. E a gente, algumas vezes, acaba sendo impositivo para justamente evitar problemas futuros. Bem, pessoal, nós estamos em cima da hora. Se for bem rapidinho a resposta... O ciclo que vocês aplicaram às ferramentas é desenvolvimento. Existe algum passo no processo no ciclo em produção? Em produção é outro ciclo, realmente. A gente consegue fazer, a gente faz análises de vulnerabilidade, de riscos temporárias, não, periódicas, para justamente garantir que não tem nenhum problema. E, além disso, a gente tem todo um sistema de segurança também envolvido, IPS, firewall, correlacionador de eventos, para ficarmos monitorando a situação da segurança da informação nessas aplicações que estão no ar. Por meio de ações normativas também? Vocês têm isso normatizado? Não, ainda não. 2015. Obrigado. Nós temos um comentário online, Rubens. Uma pergunta do Luiz Guimarães. Se existe algum acompanhamento durante as especificações de software ou é feito somente uma avaliação no resultado final? Então, como a gente falou anteriormente, a gente briga para ser envolvido lá na especificação do software. Então, se o software vai ser especificado, é importante que a equipe de segurança da informação entre nessa fase para dar as diretrizes para o desenvolvimento. E aí a gente entra depois para avaliar o software que foi desenvolvido. Não fazemos ainda, como o próprio Abad falou, avaliação de código. Não temos mão de obra para poder fazer isso. É um passo, talvez, futuro a ser implementado. Então, a gente entra na fase inicial para dar as diretrizes e depois, quando o produto está pronto, praticamente homologado pelo usuário final, para fazer a avaliação se aquelas diretrizes foram cumpridas ou não. Dá para a gente fazer rapidinho, por favor? Ítalo, da UFBA e do POP da RNP na Bahia. Só um comentário sobre essa parte de análise de código. Acho interessante fazer com essas ferramentas automatizadas, mas a gente tem feito algumas coisas lá e a gente tem pegado muito pouco a vulnerabilidade com essas ferramentas automatizadas. Talvez a análise estática de código dê mais resultado do que isso aí. E tem algumas ferramentas, software livre também, que têm um poder de detecção muito alto para PHP, para Java, para ASP, para algumas linguagens. De repente, vale a pena dar uma olhada nessas ferramentas. São software livre e conseguem pegar bastante coisa com análise estática. Sem dúvida, ferramentas existem aos montes aí, a gente acabou, por questões internas, selecionando essas que nos atenderiam nesse momento. Claro que não é uma solução final e a gente está sempre buscando novas tecnologias que podem nos ajudar mais. Hélio, Unicamp. Só uma dúvida, quando vocês implantaram esse processo, né, o que vocês fizeram? Quem vocês envolveram, né? Quer dizer, vocês eliminaram a equipe de teste e homologação, incorporaram isso, como que ficou? A gente incorporou isso até como uma área fora da área de desenvolvimento. A área de desenvolvimento nosso lá tem uma equipe de teste e homologação que faz toda essa parte relacionada a teste e homologação lá na equipe de desenvolvimento. Além disso, a gente agregou a análise de segurança da informação. Nós temos lá a nossa área, a seção de segurança da informação, que é fora da área de desenvolvimento, é uma área ligada diretamente ao departamento de tecnologia, e a gente agregou essa fase ao processo de desenvolvimento. Então, é uma fase à parte.
Ok, pessoal, muito obrigado pela apresentação, pelos comentários. Nós estamos em cima da hora. Vamos agradecer o Fábio e o Ricardo. Muito obrigado. Obrigado.